Olá, eu sou a Aline Chaves, sou oncologista clínica da Oncologia e do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. Estou aqui diretamente de Chicago, na ASCO, falando um pouquinho sobre o câncer de cabeça e pescoço, a sessão oral do câncer de cabeça e pescoço e trazendo as novidades para vocês. Estou aqui com o Dr. Tiago Bueno. Tiago Bueno é oncologista também do AC Camargo e também do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. E aí, Tiago, como é que você enxergou a sessão oral de câncer de cabeça e pescoço? Quais são as novidades que a gente viu lá? Bom dia, Aline. Gostaria de agradecer o convite da Onconews aqui pela presença e muito feliz de estar na sua companhia novamente. Acho que podemos falar inicialmente de uma visão geral, né, do que foi a sessão oral. Então, tivemos alguns temas ao longo da sessão oral. Eu destacaria algumas novidades no tratamento de doença metastática em primeira linha, algumas novidades no tratamento de câncer de nasofaringe localmente avançado, alguns trials cirúrgicos e também um trial especificamente falando do tratamento de tumores de glândula salivar, que a gente tem aí com uma certa frequência na nossa rotina. Começando então pela doença metastática, o carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço, o primeiro trial da sessão oral foi o Keynote 048, um dado que a gente já tinha um inicial dele na ESMO de 2018, e ele trouxe agora mais um dado sobre a questão da imunoterapia com pembrolizumab mais quimioterapia versus o braço padrão, que é o Extreme, que é quimioterapia com cetuximab. Me conta assim, a sua visão desse trial e como é que você enxerga esses dados para a gente trazer aqui para a prática. Bom, acho que a primeira coisa que vale chamar atenção é que esse foi um estudo que muda a nossa rotina. Acho que ele muda qual é o padrão de primeira linha de tratamento para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço metastático ou localmente avançados não passíveis de tratamento curativo. Interessante chamar atenção que foi uma das sessões mais lotadas que eu já vi. Ótimo ponto. De cabeça e pescoço, sessão oral de cabeça e pescoço na ASCO, deu overflow na sala. E se percebeu que foi especificamente para esse estudo, porque depois do estudo até algumas pessoas deixaram a sala. Tamanho interesse que existia. Porque é um marco, né? A gente trabalhou como o nosso padrão sendo o clássico esquema Extreme, foi publicado pelo Dr. Vermeuken há 11 anos atrás. Quer dizer, só mais de 10 anos depois que esse padrão cai por terra e entra uma nova terapia standard. Falando especificamente do estudo, é um estudo de 3 braços, então braço controle tratamento padrão, Extreme, platina, fluoracil, cetuximab, e 2 braços experimentais, pembrolizumab em monoterapia e a combinação de químio, platina e fluoracil mais pembrolizumab. As comparações eram feitas todas em paralelo, sempre com um dos braços experimentais versus o braço padrão, ou seja, não há comparação entre os 2 braços experimentais, e as comparações eram hierárquicas, partindo de PDL1 CPS acima de 20, depois CPS acima de 1, depois a população total do estudo. Como você disse, a gente já tinha alguns dados desse estudo da ESMO, mas resumidamente, quando a gente compara o combo, quimioterapia mais pembrolizumab versus Extreme, a gente vai ter um benefício de sobrevida global em todos esses estratos, com a magnitude desse benefício sendo maior para os pacientes que expressam mais PDL1, então PDL1 acima de 20, PDL1 acima de 1, mas mesmo na população global do estudo, há um benefício significativo em sobrevida global, o que faz com que isso seja sim um tratamento padrão agora. Entretanto, não houve diferença nem em taxa de resposta, nem em sobrevida livre de progressão, elas foram iguais em ambos os braços. Quando a gente compara pembrolizumab em monoterapia versus Extreme, partindo do PDL1 CPS acima de 20, há um benefício em sobrevida global, PDL1 acima de 1 também há um benefício em sobrevida global, e na população total do estudo não há um benefício de sobrevida global, foi conseguido comprovar uma não inferioridade do esquema pembrolizumab versus Extreme. Chamando a atenção que nesta comparação, pembrolizumab em monoterapia traz menores taxas de resposta e
não há uma diferença estatística, mas numericamente uma pior sobrevida livre de progressão. Então, acredito que esse não seja um esquema para todos os pacientes, né? Eu acho que a gente tem que estratificar a possibilidade do uso de monoterapia através de alguns fatores clínicos e marcadores Seria minha moleculares. pergunta para você agora. Quem que você enxergaria hoje que você indicaria quimioterapia com pembrolizumab ou pembrolizumab isolado? Como é que você tem assim, na sua prática clínica, uma pessoa muito experiente em cabeça e pescoço, quem que você estratifica? Como é que você estratificaria isso? Como eu resumiria esse estudo para a nossa aplicação na vida real? Eu acho que primeiro de tudo a gente está falando aqui de uma população de bom performance, né, ECOG 0 e 1, e que não tenha contraindicação absoluta à imunoterapia, tá? Então que sejam capazes de tolerar os esquemas propostos. A partir disso, pelo benefício em todos os subgrupos, platina, fluoracil e pembro, passa a ser o novo tratamento padrão, tá? Com a opção do uso de pembrolizumab em monoterapia em populações selecionadas. A meu ver, quem seriam esses pacientes que potencialmente poderiam usar só imuno? Primeiramente, PDL1 acima de 20, CPS, sim, né? Apesar do PDL1 acima de 1 haver o benefício em sobrevida global, você vê um discreto prejuízo na curva de sobrevida global. É menor, o hazard, a magnitude é menor, há um certo prejuízo nos primeiros 6 meses, provavelmente para esses pacientes que progridem, que não vão ter uma resposta adequada. E pensando nesses desfechos que são inferiores para pembro em mono, eu consideraria candidatos aqueles que, além do CPS acima de 20, tenham um baixo volume de doença, uma doença assintomática, uma doença que não venha progredindo rapidamente. A gente tem que lembrar que o paciente com câncer de cabeça e pescoço, muitas vezes a doença dele é muito sintomática, então taxa de resposta é importante para esses pacientes. Então a gente tem que lembrar disso quando você vai definir, porque com a quimioterapia, seja com pembro, seja com cetuximab, a taxa de resposta é em torno de 35%, 36%. Sim. Quando você vai para pembro isolado, para monoterapia, a taxa de resposta aí está aquela da imuno mesmo, padrão, 13% a 15%. Então a gente realmente tem que selecionar bem esse paciente para oferecer o melhor tratamento, mas sem prejudicar realmente. Então, finalizando esse estudo, eu concordo com a afirmação dos autores ao término da apresentação, com ressalvas. A afirmação foi que tanto químio mais pembro quanto pembro são novos tratamentos padrão, né, nesse cenário, mas como eu disse, eu consideraria a combinação como essa sim, o padrão para a maioria dos pacientes, com um subgrupo de pacientes potencialmente podendo se beneficiar da monoterapia. Sim, eu concordo plenamente. Principalmente paciente com doença metastática, às vezes no pulmão e tal, que você consegue com baixo volume. Baixo volume, assintomático, acho que seria uma boa opção. Um outro estudo que a gente estava muito ansioso para ter o resultado dele é o TIPEX, né, o estudo do GORTEC. O que acontece com o TIPEC? O que acontece na prática nossa? O Extreme, ele tem uma desvantagem grande, que ele tem fluoracil em infusão contínua. Então, 96 horas de infusão contínua de tratamento é muito, do ponto de vista de logística, é muito ruim. Então, veio o TIPEX é um estudo que fala de docetaxel com cisplatina e com cetuximab. E ele compara o TIPEX com o Extreme. Como é que você enxergou os dados desse estudo, né? Assim, porque o fase 2, a gente tinha muita ansiedade para ver esse estudo no fase 3, não sei se você tem essa percepção. Sim, com certeza. Porque a taxa de resposta do TIPEX nos fase 2 foi muito alta. Aí veio fase 3, assim, como é que você Eu acho que a primeira coisa que vale chamar a atenção é que ele perdeu um pouco o timing, né? Porque a gente acabou de comentar de um tratamento que substitui o Extreme como uma nova terapia padrão. E agora a gente está falando de um estudo que traz uma opção Extreme. Então, eu tenho dúvidas onde ele vai se encaixar, mas realmente havia uma grande ansiedade por 2 fatores. Primeiro, você já citou a toxicidade do fluoracil infusional, do esquema Extreme em si, a dificuldade logística da infusão contínua, que muitos lugares não têm essa possibilidade ou essa facilidade. E a segunda coisa que esse estudo levantava era a possibilidade da combinação de taxanos com cetuximab ser uma combinação mais sinérgica do que a própria combinação de platina e fluoracil. Então era um estudo que trazia uma certa ansiedade, foi um estudo, lembrando, desenhado para superioridade do esquema TPEX versus Extreme. Essa superioridade não foi demonstrada, então via de regra seria um estudo negativo.
Mas, quando a gente observa as curvas de sobrevida global, elas são superponíveis, numericamente até favoráveis ao TPX, e o que é mais importante, o perfil de tolerância do TPX é mais favorável. Então, você deixa de ter necessidade da infusão contínua, que logisticamente facilita. Ao invés de 6 ciclos de quimio, eles fazem 4 ciclos e depois interrompem a quimio e mantêm o cetuximab de manutenção, provando que um esquema sem infusão contínua, com doses a cada 21 dias, com apenas 4 ciclos ao invés de 6, é tão efetivo quanto o Extreme, com menos toxicidade. Então, eu acho que ele traz uma resposta importante e vai ter uma aplicabilidade clínica, embora eu acho que mais limitada com o resultado do Keynote 048. Me chamou a atenção também a questão do compliance com o TPX, né? Por causa que o paciente, ele faz, a porcentagem de pacientes que consegue completar o tratamento, que consegue realmente aderir mais ao tratamento é muito maior do que eu acho que a gente tem dois fluoração. fatores pesando, não só a toxicidade, mas o fato da gente ter menos ciclos de quimio, né? Então isso facilita. Então, a porcentagem de pacientes que chega na fase de manutenção é maior, então era algo que a gente já vinha aplicando na prática, baseado nos estudos de fase 2 e que agora a gente tem um embasamento maior. De novo, eu acho que o papel dele vai ficar um pouco mais limitado com os resultados do Keynote 048, mas definitivamente eu acho que é um estudo relevante. Lembrar que no Brasil ainda a gente tem como primeira linha ainda o esquema de quimioterapia com cetuximab, mas eu acredito que a médio e curto prazo o pembrolizumab vai vir. Acho que naqueles pacientes que por algum motivo sejam candidatos a Extreme, a um doublet de platina mais cetuximab, seja por não terem acesso a pembrolizumab até aprovação em território nacional, ou mesmo pacientes que façam pembrolizumab em monoterapia e venham a progredir, eu não acho que o Extreme seja mais um esquema de escolha, e sim um esquema, por exemplo, como o TPX, baseado nestes resultados. Eu concordo com você. E eu acho, só para a gente finalizar essa parte de doença metastática, isso é uma coisa que a gente não tem resposta, é que isso traz também o questionamento da aplicabilidade de se fazer um doublet de platina com taxano combinado a pembrolizumab. Essa talvez era a forma que eu queria da gente finalizar aqui essa parte de doença metastática, que é a questão que veio o TPX com cetuximab, mostrando aí uma melhor aderência, menor. E agora a gente talvez vai vir a imuno com docetaxel e o backbone ainda de platina e da fluorescência. quimioterapia. Então, assim, faz sentido. A gente já vê isso em outras neoplasias, câncer de pulmão é o maior exemplo, que a gente tem praticamente todas as combinações de doublet que foram testadas em associação com a imuno trazem algum benefício versus só a quimio. Então, todo o racional leva a crer que vai ser uma combinação que seria efetiva, mas a gente não tem o dado puro dessa combinação com a imunoterapia. Então, isso é algo para a gente, isso é algo para a gente pensar no futuro. Exato. Passando aí para um terceiro estudo, naquele primeiro bloco, um estudo que me chamou muita atenção foi um estudo de glândula salivar. Sim. É um estudo que, assim, eu acho que ele, quando ele entrou, eu falei assim, o que um estudo com 10 pacientes está fazendo aqui, numa sessão oral de cabeça e pescoço? Mas quando eu vi os resultados, a relevância do resultado, né, eu queria que você falasse um pouquinho desse estudo de glândula salivar HER2 positivo. Bom, então, glândula salivar, a gente tem um cenário de uso potencial de terapias-alvo e de hormonioterapia. Então, a gente vai ter um subgrupo de pacientes que vai ter hiperexpressão de HER2, um subgrupo que vai ter hiperexpressão de receptores androgênicos. E como a gente sabe que a quimioterapia muitas vezes é pouco efetiva nesses tipos de tumores, a gente busca essas alternativas. Então, a inibição de HER2 não é nova, a gente já tem relatos na literatura de algum tempo, porém, especialmente com a combinação de quimioterapia com trastuzumab. Exatamente. Né? E esses pacientes, na maioria desses relatos, dadas a proporção do potencial viés de publicação, mas na maioria desses relatos a gente tem taxas de resposta muito boas, entretanto, esses pacientes estão fadados a progredir em algum momento. E fazia todo sentido racional, baseado nos dados que a gente tem de mama, que o TDM1 poderia funcionar adequadamente nesses pacientes, era algo que já se cogitava
embora com praticamente nenhum dado que embasasse essa conduta, né? Então, esse estudo, a importância dele, como você disse, apesar de 10 pacientes, é justamente essa. Ela nos dá o embasamento que esses pacientes respondem à terapia com TDM1, incluindo pacientes que tinham falhado previamente a trastuzumab, né? Que entravam nesse estudo e que têm taxas de resposta bastante interessantes. Então, a principal importância dele é que ele traz um embasamento para que a gente use isso na prática clínica. Pode haver um certo questionamento por ser um estudo pequeno, de um pequeno número de pacientes, mas essa é uma situação em que esse é o estudo que a gente vai conseguir fazer. Você não vai fazer um fase 3, uma doença tão rara, é impossível. Então, acho que a mensagem do estudo é um carcinoma de glândula salivar, lembrando, principalmente carcinoma ductal de glândula salivar, acho que o subtipo histológico é importante, essa é a principal crítica do estudo. Exato. A gente sabe que na prática a hiperexpressão de HER2 está presente em cerca de 1/3 dos pacientes com ductal salivar, com carcinoma ductal salivar, numa frequência menor em outros subtipos, como mucoepidermoide, acinar. Mas o que chamava a atenção no estudo é que, do ponto de vista histológico, nenhum destes pacientes foi descrito como ductal salivar. Né? Isso foi até questionado ao investigador e ele justificou que eram tumores muito indiferenciados, no qual o patologista não foi capaz de dar essa definição, mas que, numa conversa com o patologista, a impressão dele é que eram ductais. Provavelmente aqui a gente está falando de uma amostra de carcinoma ductal salivar. E é importante a gente pontuar que na prática clínica, todos esses pacientes eram avaliados pelo HER2 por FISH, por NGS, né, e por FISH também, e também por imunistoquímica. E teve uma correlação muito importante de NGS, amplificação no NGS e no FISH, e também a imunistoquímica 3 cruzes. Então, todos os casos foi 100% concordante, imunistoquímica 3 cruzes e NGS positivo. Então, acho que isso é um dado para a prática. Isso traz uma aplicabilidade clínica e embasa algo que a gente já fazia. Então, a gente já pegava emprestado os critérios de mama. Exato. Né? Então, Exato. A gente considerava positivo HER2 3 cruzes, o que era HER2 2 cruzes ia para uma confirmação para FISH, 0 ou 1 a gente considerava negativo. E a gente fazia isso embasado em nada, embasado no conhecimento da mama que a gente pegou emprestado. E havia um certo receio porque a gente sabe que em outros tipos de tumores não é bem assim, por exemplo, câncer de estômago. Então, acho que esse estudo também nos ajuda a embasar essa nossa rotina. Olha, estamos tranquilos, apesar de uma amostra pequena, de um HER2 3 cruzes pela imuno não precisar ser confirmado e poder ser tratado. Exato. Acho que isso também traz uma aplicabilidade clínica importante. Só lembrando que a taxa de resposta nesses 10 pacientes foi 100%. Assim, é impressionante. Agora vamos para nasofaringe. Nasofaringe, eu acho que também é um estudo que saiu na New England dessa semana. É um dado importante, que um estudo que sai na New England. Publicação simultânea. Publicação simultânea, você pensa na relevância desse estudo, né? Então é uma coisa que chama atenção. E aí, interpreta esses dois estudos para a gente. Eu acho que esses dois estudos eles devem ser interpretados em conjunto e eu acho que eles culminam uma série de dados que a gente vem colhendo ao longo dos últimos anos e até das últimas décadas em câncer de nasofaringe. Então, a gente já sabia que combinações de quimio e rádio eram melhores que só rádio na doença localmente avançada. A gente já sabia que combinações de quimio e rádio mais quimio de consolidação era melhor que só rádio. E sempre houve uma grande dúvida e questionamento de qual o papel dessa quimio de consolidação, que a gente sabe que o compliance é muito ruim, o paciente sai muito debilitado do tratamento concomitante, poucos completam este tratamento. E um estudo, pelo menos prospectivo, que a gente tinha avaliando isso, e agora um segundo, baseado em DNA do EBV, são negativos. Né? Então, havia um certo questionamento de qual o papel dessa quimio de consolidação. E se a gente pensar que esses pacientes possam se beneficiar de algum tipo de cobertura sistêmica, faz muito mais sentido fazê-la antes da quimio-rádio. Eu vou ter uma aderência maior, eu vou tratar essa doença micrometastática, que é o meu alvo, muito mais precocemente, eu vou possibilitar uma recuperação funcional, vou possibilitar uma redução de volume tumoral, que vão facilitar o tratamento concomitante depois. Então, o racional fazia muito mais sentido o uso da indução e a gente vem ao longo dos últimos anos vendo estudos positivos, começando com estudos de fase 2, com cisidocetaxel, passando por estudos de fase 3, por exemplo, com TPF dose reduzida, que trouxe benefício em sobrevida global. Lembrando que foi publicado, né? Foi publicado na Lancet Oncology. O próprio estudo que a gente viu hoje de cisplatina e fluoracil já havia um dado positivo para o seu desfecho primário
primário de sobrevida livre de eventos e agora um dado positivo para sobrevida global. E um terceiro e um outro estudo que foi publicado no New England de cisplatina e gencitabina de indução, seguido de quimio-rádio versus quimio-rádio também com ganho de sobrevida global. E um esquema relativamente fácil de fazer, sim, né? Não é um esquema difícil. Né? A minha leitura de estudo esses estudos, a grande maioria deles são asiáticos, né? São estudos orientais, que a gente sabe que nesses estudos quase que a totalidade dos pacientes vão ter doença EBV relacionada. E a gente está aprendendo, né, em câncer de cabeça e pescoço que essas doenças vírus relacionadas em geral são mais sensíveis a tratamento, tá? Então a gente tem um estudo de TPF, a gente tem um estudo europeu com TPF dose plena que foi fechado precocemente e há também uma diferença. Então acho que ambas são opções, um doublet ou um triplet, né? Seja o TPF dose plena, TPF dose modificada ou um doublet, cis-genzar, cis-docetaxel, cis-fluoracil. Mas eu ficaria mais confortável no uso do doublet por uma doença EBV relacionada, baseado nos dados que a gente tem disso serem dados orientais e pelo racional biológico essa é uma doença um pouco mais sensível. Aquele paciente com carcinoma escamoso, um OMS tipo 1, ou seja, aquele tumor que não é EBV relacionado, talvez eu tenderia mais ao triplet. É porque você não tem essa resposta. Sim. Né? A gente não tem fazer gencitabina com cisplatina ou fazer o taxane com fluoracil e platina. Então, você não tem essa comparação, né? Como foi quem discutiu esses trabalhos, ele foi bem feliz nessa colocação, que todos são opções e que ele não acha que valeria a pena a gente buscar essa resposta, por exemplo, no estudo prospectivo, eu concordo. Acho que foi muito feliz nessa colocação também. Pelo amor de Deus, chega, né? Então a gente tem os dados que a gente precisa para o tratamento de doença localmente avançada. Eu acho que esses estudos embasam ainda mais que esses pacientes com doença localmente avançada, pescoço positivo, que a gente sabe que tem um risco de recidiva sistêmica maior, merecem quimio de indução. Você acha que enterra a adjuvância? Na minha prática, já faz muitos anos que eu não faço nenhuma adjuvância em nasofaringe. Mas porque ainda você tem dado, né? Assim, você tem dado, a própria meta-análise não enterra a adjuvância, né? Eu acho que a meta-análise, foi bom você citá-la, ela até embasa mais que alguns pacientes precisam do tratamento sistêmico. Então, quando você olha a meta-análise, a magnitude do benefício de só fazer quimio e rádio versus rádio, ela é menor do que a magnitude do benefício quando eu faço quimio e rádio mais quimio de consolidação versus rádio apenas. Então, acho que a meta-análise já dava essa impressão de que um subgrupo de pacientes se beneficiaria do tratamento sistêmico. E eu realmente acredito nisso, mas nesse contexto é muito mais fácil, faz muito mais sentido fazê-la na neoadjuvância. Eu acho que para finalizar isso, eu não sei se você concorda com essa mensagem, a importância no tumor de nasofaringe avançada, o importante é a intensificação da quimioterapia, Sim. seja ele neoadjuvância ou adjuvante. Só que a adjuvância, nós temos um compliance aí de 50%, 60% dos pacientes que conseguem fazê-la. Então isso aí acaba com o benefício ali que a possibilidade da adjuvância Sim. teria. Então, é importante intensificar o tratamento na nasofaringe avançada e, pela questão do compliance, trazer esse tratamento sistêmico para a neoadjuvância. Eu acho que essa é a mensagem final. Certeza, seja com certeza. Com DCF, seja com Eu acho que isso fecha essa página. Eu acho que a gente está bem definido doença localizada, rádio ou quimio-rádio, doença localmente avançada, especialmente pescoço comprometido e aí alguns fatores, volume de doença, nível linfonodal, necessidade de tratamento sistêmico e fazê-lo na neoadjuvância ou na indução. Para finalizar, nos próximos minutinhos, Sim. me dá a sua impressão desses trials aí que envolveu muito cirurgia. Sim. Queria, para a gente finalizar. A gente teve então, finalizando aí rapidamente a parte final da sessão oral, que se concentrou em trials cirúrgicos, né? Primeiro deles, comparando radioterapia ou quimio-radioterapia versus cirurgia minimamente invasiva. Essa é uma dúvida que permeia todos nós hoje em dia, com acesso a essas técnicas de cirurgia robótica, cirurgia endoral, até que ponto que faz mais sentido oferecer esse tratamento aos pacientes, uma dose menor de rádio depois ou poupá-los da rádio, ou fazer realmente uma estratégia que evite a cirurgia baseada na rádio ou quimio-rádio. Então, o estudo ele foi desenhado com desfecho primário de qualidade de deglutição algum tempo depois, né? São tumores de orofaringe, tumores pequenos, T1, T2, mas entrava pescoço comprometido até 4 centímetros. Embora a maioria, até pelo perfil, seja HPV positivo, né?
E era um estudo randomizado que comparava, então, cirurgia minimamente invasiva seguida do tratamento adjuvante de acordo com o anátomo patológico ou tratamento não cirúrgico baseado em rádio, combinação ou não com químio também, de acordo com o estágio da doença, né? O desfecho primário, então, de qualidade da deglutição foi superior para os pacientes que fizeram rádio, tá? Lembrando que esse desfecho ele foi analisado num espaço relativamente curto. Acho que é a grande questão, que a radioterapia muitas vezes demora para dar essa disfagia. Então, eu acho que a principal mensagem é que eu acho interessante que a gente busque essas respostas. Isso é algo que a gente, como eu disse, cada vez mais tem estado frente a essa decisão, se o paciente é cirúrgico ou não cirúrgico. Mas eu acho que esse estudo a gente precisa avaliar com calma os desfechos a longo prazo, né? Porque é aí que talvez surja um eventual benefício da cirurgia ou eventualmente essa diferença se perca com o passar do tempo, quando vai chegar a xerostomia da rádio, vai chegar outras toxicidades tardias. O segundo estudo de cirúrgico foi de linfonodo sentinela, então uma coisa que já vem sendo estudada há algum tempo. Então, a gente já tem embasamento, tanto tumores de cavidade oral T1, T2N0. A gente teve um estudo, também foi apresentado na ASCO há alguns anos atrás, mostrando que nesses pacientes a dissecção eletiva era melhor do que a observação e o tratamento na recidiva, né? A gente sabe que isso varia, por exemplo, com o nível de invasão acima de 3, 4 ou 5 milímetros, de acordo com o centro, mas na prática a grande maioria desses pacientes vai ser submetida a uma dissecção linfonodal eletiva. E o que o estudo avalia é se a gente conseguiria evitar essa dissecção pesquisando o linfonodo sentinela, algo que já é feito rotineiramente em mama e melanoma, né? Então existe todo um racional para isso. A grande crítica e o que eu vejo, pelo menos na minha realidade, queria saber da sua também, é a dificuldade de aplicação do linfonodo sentinela na rotina de cada centro. Na minha realidade não é feito, né? E olha que você está num grande centro, né? Talvez um dos maiores do país, em cabeça e pescoço, e é muito difícil isso na prática, né? O estudo mostrou que não houve diferença de sobrevida global entre os pacientes que fizeram a dissecção eletiva e aqueles que fizeram linfonodo sentinela e só realizaram a dissecção nos que eram positivos, ou seja, mostrando que é factível e é seguro. A minha ressalva é realmente a reproducibilidade disso nos centros brasileiros, por exemplo. Lembrar que nos centros brasileiros, muito nesses CACONs, a dificuldade de seguir esses pacientes de perto é muito grande, né? O follow-up desses pacientes, o perfil do paciente de câncer de cabeça e pescoço no país, muitas vezes não te permite fazer algum tipo de tratamento mais conservador por causa da dificuldade de fazer o segmento desses pacientes. Então, acho um resultado interessante, ele embasa outros resultados que a gente já teve previamente, mas realmente eu tenho dúvidas de quanto isso vai ser aplicável na prática clínica, por exemplo, na segunda-feira ou quando a gente voltar da ASCO. E no último... E para finalizar, a gente teve um estudo de Window of Opportunity, algo que a gente tem visto já nos últimos anos. A gente já teve pelo menos 2 ou 3 estudos em câncer de cabeça e pescoço utilizando imunoterapia. Nesse caso, inibidores de checkpoint, anti-PD1 em combinação ou não com anti-CTLA4, durvalumab e tremelimumab. São poucos pacientes no estudo, mas o que se demonstrou foi taxas de resposta objetiva, 43% taxa de resposta objetiva com 2 ciclos de tratamento a cada 15 dias, seja de durva em monoterapia, seja de durva mais tremelimumab, e também alguns pacientes com resposta patológica maior, que é o que eles chamam, que é menos de 10% de células viáveis. Então, mostra sim a efetividade dessa estratégia, né? Há taxas de resposta, é um tempo curto de tratamento, todos os pacientes conseguiram ser operados, não perderam essa chance. E conseguiram correlacionar, por exemplo, com o infiltrado de linfócitos TCD8, que também faz todo sentido, que é o mecanismo de ação da droga, tá? Então isso se soma a outros trials. A grande dúvida é como a gente vai encaixar isso realmente num estudo de fase 3, Então ele traz bastante dados translacionais, traz resultados bastante interessantes, mas a aplicabilidade ainda está longe, da nossa prática clínica, e sempre um receio quando a gente faz um tratamento Window of Opportunity, ou neoadjuvante no caso, daqueles pacientes que eventualmente não respondam, que possam progredir, que possam perder a chance de um tratamento curativo. Então acho que isso tudo tem que ser pesado quando se desenham, e já tem vários estudos em andamento, e quando a gente for analisar esses dados, mas resultados interessantes que comprovam algo que a gente já vem vendo. Então,
para a gente só finalizar mesmo, assim, chegou no AC Camargo na quarta-feira, na quinta. O que muda no carcinoma epidermoide de cabeça, pescoço metastático, na glândula salivar? Você já muda? O que vai mudar na sua prática mesmo na quinta-feira? Bom, então acho que a gente tem um contexto aqui de se basear na melhor evidência, né? Então acho que baseado na melhor evidência, como a gente discutiu, né, em boa parte da primeira parte do vídeo, existe um novo tratamento padrão para a doença metastática, que seria a combinação de químio mais pembrolizumab, né, com a opção do pembrolizumab em subgrupos. Então, baseado na melhor evidência, essa seria a principal mudança, eu acredito, na prática clínica, que alguns centros, inclusive, já vêm aplicando desde os dados da ESMO, que já embasavam esse tipo de modificação. Obviamente que a gente tem questões regulatórias, questões de aprovação de droga, que não há previsão dessa aprovação, então, não havendo acesso a essas novas terapias, ao invés do Extreme, eu tenderia a oferecer TPX. Acho que essas são as principais diferenças. E imuno em segunda linha, né? Lembrar da imunoterapia de segunda, se você fizer Cetux com químio na primeira. Naqueles pacientes já está muito bem, linha. Exatamente. Esses pacientes vão receber imunoterapia na segunda linha, que já está aprovada, está bem estabelecida. Por último, acho que a gente ganha um embasamento para aqueles pacientes com glândula salivar HER2 hiperexpresso, que falham uma primeira linha baseada em químio mais trastuzumab, para se partir para uma segunda linha de tratamento com TDM1. Embora houvessem pacientes que não tinham recebido trastuzumab previamente, eu acho que na prática, pelo menos a minha leitura, queria saber a sua opinião, é da gente seguir mais ou menos o racional da mama. Quer dizer... O racional da mama é esse. E o estudo, apesar de pequeno, ele mostra esses 5 pacientes que fizeram trastuzumab antes, a taxa de resposta dele é completa. Sim. Então, eles assim, o fato de ter feito trastuzumab antes, não impediu o paciente ter uma ótima resposta. Sim. E não alcançou ainda a mediana ali de sobrevivência. Por isso que eu acho que esse é um contexto que esse dado ele entra para o nosso sequenciamento. Sim. Continuo achando que o paciente HER2 hiperexpresso com glândula salivar, ele é candidato em primeira linha doença metastática, químio mais trastuzumab. E na segunda linha TDM1. A gente tem um embasamento para o TDM1 agora. E nasofaringe, nós temos agora 2 opções. Exatamente. Né? Então, nasofaringe embasa o que muitos já vinham aplicando do uso da quimio de indução, doublet ou triplet, isso é uma interpretação pessoal, é outra discussão, mas aquele paciente que merece uma intensificação, na minha opinião, deve recebê-la antes da quimio errada. Então, acho que a gente agradece, né? Sim. A Onconews, a oportunidade. A mensagem final é: paciente de câncer de cabeça e pescoço, a gente tem muitas novidades, mas o mais importante é, na prática clínica, trata o paciente com equipe multidisciplinar integrada, Sim. que isso é fundamental, Com tão certeza. importante quanto incluir tecnologias, é ter uma equipe integrada para cuidar desse paciente. Eu acho que isso é essencial, então eu gostaria de agradecer a Onconews pela oportunidade, a audiência de todos, a Aline pela parceria e comentando, só reforçando o que a Aline falou, nos traz grande felicidade ver o câncer de cabeça e pescoço tendo mais espaço, tendo mais novidades, sendo incorporado, tendo incorporação de novas tecnologias, que é algo que a gente vem esperando há muito tempo e eu fico muito feliz com isso. Tá joia. Obrigada, gente. Obrigado.